Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um episódio do podcast Cara dos Esportes, mais um episódio sobre NBA aqui no programa. Pauta feita por vocês, eu mandei lá no Instagram, pedi para vocês mandarem perguntas, vocês mandaram, eu escolhi 12, se eu não escolhi a sua, peço desculpas, mas não quer dizer que sua pergunta seja pior, é só porque eu achei mais interessante as outras 12 que eu escolhi aqui. Espero que vocês gostem do programa, não deixem de se inscrever no canal no YouTube, deixem like, deixem comentários, podcast sempre em vídeo por lá. Se você estiver no Spotify, segue, deixa 5 estrelas, é importantíssimo para o programa. E não deixe também de se tornar apoiador, é uma forma de manter o podcast Cara dos Esportes no ar e ter acesso a conteúdos extras exclusivos, R$14,90 por mês, link tá na descrição, é o meu site, caradosesportes.com.br. Vamos entrar na primeira pergunta, o Danilo _Betnil perguntou: SGA MVP? Essas 3 letras aleatórias, aparentemente, significam se eu acredito que o Shai Gilgeous-Alexander deveria ser eleito o jogador mais valioso da NBA, o MVP, né? E a gente tem uma disputa entre 2 jogadores, o Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, e o Nikola Jokic. Essa pergunta tem 2 respostas, né? O que eu acredito que vai acontecer e o que eu acho que deveria acontecer. Primeiro, que eu acho que tá aberto nesse momento. A gente tem ainda 20 jogos, mais ou menos? Acho que são 20 jogos. Por aí. Alguns times menos, alguns times mais. 17, por aí. E eu acho que ainda tá aberto. Eu acho que os 2 estão bem próximos, porque os 2 estão tendo temporadas historicamente boas, né? O Nikola Jokic, ele venceu 3 MVPs e provavelmente tá tendo a melhor temporada da carreira dele, né? O Shai Gilgeous-Alexander tá tendo uma das melhores temporadas para um guard na história da NBA, né? Então, é uma disputa muito apertada. Eu acredito que o Shai Gilgeous-Alexander vai vencer, porque o Oklahoma City Thunder vai terminar com a melhor campanha na Conferência Oeste, uma margem muito boa. Eles têm 11 vitórias a mais que o Denver Nuggets. E o pessoal que vota sempre gosta de premiar ali a notícia nova, né? O cara que nunca ganhou, algo diferente. O Shai já vem aí nos últimos 3 anos uma evolução incrível. Então eu acredito que o Shai vai vencer. Se eu tivesse que dar meu voto hoje, eu acho que está muito aberto. Esses últimos 2 jogos entre Thunder e Nuggets poderiam ter definido, mas aí você teve um jogo que o Jokic não foi bem, porque ele acabou se machucando, e no outro ele foi muito bem, né? Então, eles dividiram ali. O Nuggets venceu, o outro Thunder venceu. Hoje, meu voto ainda seria do Jokic. Passa até pelos números dos 2. O Jokic tem 28 pontos por jogo, 13 rebotes, 10,5 assistências. Ele tá no top 3 nas 3 estatísticas, arremessando 43% de 3 pontos. O Shai Gilgeous-Alexander tem 32 pontos, 5 rebotes, 6 assistências. Os 2 estão arremessando mais de 50% de quadra. Eu dei uma pequena vantagem pro Jokic, apesar do Shai fazer um ano incrível. Eu sei que muita gente tá começando a pegar no pé do Shai, muito lance livre e tal, mas ele chega muito na linha de lance livre, porque ele é o melhor jogador da NBA hoje infiltrando, atacando a cesta, e ele é um dos melhores, se não o melhor, na meia distância. Ele é um pontuador incrível. Ele é um cara que não tem a bola o tempo todo, né? Ele sabe jogar sem a bola também. Ele defende bem também. Mas eu acho que o impacto do Jokic no time dele é um pouco maior. Acho que o Jokic é um pouco mais valioso. E vindo na definição do prêmio, né? O jogador mais valioso. Por isso eu daria uma... Hoje meu voto seria do Jokic, mas acho que tá completamente aberto. E tem um mundo que eu ainda posso mudar de ideia, porque é realmente muito próximo. Porque se você tira o Jokic do Nuggets, eu acho que eles perderiam mais do que o Thunder sem o Shai. Os 2 times sofreriam muito, mas o meu voto hoje seria do Nikola Jokic. O Pedro Schneider pediu pra eu fazer uma comparação entre a campanha do Boston Celtics entre essa temporada e a temporada passada. Acho que a questão esse ano é que os Celtics são um time muito mais confortável em descansar seus jogadores, e o objetivo é chegar todo mundo fresco nos playoffs, né? Até pela forma como a temporada se desenvolveu, né? O Cleveland Cavaliers abriu vantagem muito rápido e
não tinha muito o que o Boston Celtics fazer. Ficou logo, assim, cedo na temporada, os Cavaliers já abriu 5, 8 vitórias de diferença, né? Então, isso, e o Celtics tendo que manejar lesão do Porzingis, idade do Al Horford, e aí Jrue Holiday também não é mais nenhum garoto e tal. Então, é um time que eu sinto que tá com o pé, tá com a mão no freio de mão ali ao longo da temporada, enquanto ano passado tinha muito mais a pressão, né, de vamos ser a seed número 1, vamos mostrar que somos o melhor time, estamos construindo algo, e eu acho que aqui os Celtics estão meio que contando que eles têm essa chavinha pra virar, né, não que o time esteja jogando mal, né? O time tem 47 vitórias e tá na segunda colocação do leste, mas acho que é um time que tá contando que tem essa chavinha pra virar na pós-temporada, e é justo imaginar, porque é o time que foi campeão na temporada passada, foi muito bem na temporada regular e nos playoffs. Eu tenho um pouco de medo, negócio de virar a chavinha e tal, mas acho que os Celtics podem fazer. Só que também tem uma questão, é difícil vencer 2 títulos consecutivos, né? Por isso que não acontece com tanta frequência, né? A gente viu o Warriors 1-2, na minha opinião, o melhor time da história da NBA, de venceram 2 títulos, né? E aí você vai pro Cleveland Cavaliers do Big Three e tal. Não é tão comum assim bicampeonato consecutivo, mas eu acho que os Celtics esse ano, a palavra, o mantra do Boston Celtics é muito mais de vamos administrar aqui durante a temporada regular. Falando em Conferência Leste, o João Davi _CS e o Caio Guimarães 99, tô sem óculos, perguntaram basicamente sobre a mesma coisa. Tiveram outras perguntas também sobre o Cleveland Cavaliers, então desculpa não citar o nome de todo mundo que perguntou. Perguntaram sobre o Cleveland Cavaliers, né? O Caio mais na linha de se lesões podem... medo de lesão é o principal medo pro Cleveland Cavaliers, enquanto o João Davi, o que falta pro Cleveland Cavaliers ser considerado o principal candidato ao título. Os Cavaliers, nesse momento, eles estão com um aproveitamento que eles terminariam ali com, sei lá, 65 vitórias. Eles estão 55 vitórias, 10 derrotas. Faltam ainda aí 17 jogos para eles. Se eles mantiverem aí o aproveitamento deles, né, que é de 80%, seria ali batendo na porta de 70 vitórias. Assim, a gente já viu o time leão de temporada regular e ter problemas nos playoffs. Só que não um time de 70 vitórias. 70 vitórias é uma das maiores campanhas da história da temporada regular, né? O Cleveland Cavaliers, pra mim, é um dos favoritos ao título. Tá na primeira prateleira. Eu acho que ele não é considerado o favorito ao título, porque a gente não viu esse time indo longe ainda nos playoffs, né? A gente viu na temporada passada, eles suaram sangue pra derrotar o Orlando Magic e todo mundo se machucou na segunda rodada dos playoffs, né? Enquanto você tem um Oklahoma City Thunder do outro lado, que fez uma série duríssima com o Dallas Mavericks, poderia ter vencido o Dallas Mavericks na segunda rodada dos playoffs, tem um elenco também muito talentoso, eu acho que mais talentoso jogador por jogador do que o Cleveland Cavaliers. E você tem o Boston Celtics, né, que é o atual campeão, tem a experiência, né? Então eu acho que é por isso que o Cleveland Cavaliers, eles têm o perfil de melhor time da NBA. Mas é algo que eu bato bastante aqui nessa tecla no podcast. Parece que todo ano a gente chega nos playoffs e reaprende que playoffs da NBA é completamente diferente da temporada regular, né? São quase 2 ligas diferentes. Então eu acho justo quem tem um pouquinho de pé atrás com o Cleveland Cavaliers, mas ainda assim eu acho que é inevitável uma final entre Celtics e Cavaliers na Conferência Leste, né? E eu acho, sinceramente, eu acho que é 50-50. Ou se eu tivesse que dar um pouquinho de vantagem, eu daria um pouquinho de vantagem pro Cleveland Cavaliers, porque é um time que tem um top 7 muito forte, né? Eles têm Darius Garland, Donovan Mitchell, Max Strus, Evan Mobley, que tá tendo a melhor temporada dele na NBA, Jared Allen, Ty Jerome, DeAndre Hunter. É um top 7 muito forte, né? E tem Sam Merrill ali entrando, arremessando e tal. Tem Georges Niang, que é um bom roleplay e tal. Tem muita gente boa, né? E eu acho que outro medo também, por melhor que seja o Donovan Mitchell, nessas séries de finais de conferência, por exemplo, Boston Celtics contra Cleveland Cavaliers, o Jason Tatum é o melhor jogador da série por uma boa margem.
Cleveland Cavaliers contra o Oklahoma City Thunder na final. Shea é o melhor jogador por uma boa margem. Então, Donovan Mitchell é espetacular, vai ser primeiro time ao NBA. Ele é um dos 5 melhores jogadores nessa temporada. Mas ele não é um dos 5 melhores jogadores da NBA. Ele não é provavelmente não é um dos 10 melhores jogadores da NBA, né? Então, a gente já viu esse mesmo time do Cleveland Cavaliers em termos de nome ter problemas ali que ficou um pouco travado, né? Em termos com o Evan Mobley não arremessando bem. Esse ano ele tá arremessando bem, num volume bem pequeno. Arremessando bem, não. Razoável, 36%. A gente espera... 36% é bom. Não, desculpa. 36% é bom, mas é num volume baixo. É um time que a gente já viu ficar travado nos playoffs da temporada passada. Apesar de ser taticamente um time muito melhor esse ano. E a gente já viu eles tendo dificuldade com esse backcourt defensivo pra defender. Porque são 2 guards baixos, né? O Darius Garland e o Donovan Mitchell, que também não são grandes defensores. Então esses são os problemas, esses são os pontos fracos. Mas é um time que tá jogando basquete, melhor basquete da NBA. E eu acho que hoje a gente tem 3 favoritos: Cleveland Cavaliers, Boston Celtics e Oklahoma City Thunder. E eu acho que eles não se destacam justamente por causa desses motivos que eu expliquei. O LZ_Rocha 99. Jason Tatum já é o 3º melhor jogador da liga ou o Giannis ainda está com a posição? Cara, eu fiz um vídeo recentemente sobre isso. Aliás, teve uma pessoa que me mandou uma pergunta, mas falou: não responde no podcast porque eu não assisto podcast, manda no Stories. Não, eu quero que vocês escutem o podcast Cara dos Esportes, né? Porque eu tenho, entre todas as redes sociais, né? Tipo Instagram, TikTok, Twitter, inscritos no YouTube e tal, eu tenho uns 300 mil seguidores. Se eu tivesse 300 mil ouvintes do podcast, que eu não tenho, seria tipo Podpah, Flow, em termos de audiência, né, de tamanho do podcast. Então, eu quero cada vez mais pessoas, você que assiste, você vê meus vídeos nas redes sociais, quero que você escute o podcast, né, porque o podcast é o carro-chefe do meu trabalho como jornalista. Voltando à pergunta, eu fiz um vídeo sobre isso recentemente, né, eu acho que o Tatum é o 5º melhor jogador da NBA. Eu acho que o Jokic é o número 1. Isso no geral, né? Não é só nessa temporada. Jokic é o número 1. E aí eu acho que você tem 3 ali que eu consigo ver, assim, ordens diferentes, que são Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo. Eu provavelmente teria o Giannis na 2ª colocação ainda, pelo que ele faz nos 2 lados da quadra e tal. Mas o Doncic, uma temporada de muitas lesões, mudança de time e tal, ele não tá tendo uma temporada nem perto do nível do Tatum, mas no geral eu acho que o Doncic ainda é um jogador melhor que o Tatum. Acho que o Doncic chega ao nível ofensivo que o Tatum não é capaz. O Tatum, a grande força dele é ser um jogador completo no ataque, completo na defesa e que raramente desfalca o Boston Celtics, né? Ele joga quase todo o jogo, isso é muito valioso. Mas eu acho que tem um nível ofensivo que o Doncic, o próprio Shai também, conseguem chegar que o Tatum não. O Giannis tem um nível de dominância no ataque também, próximo a sexta e tal, isso nos 2 lados da quadra, que o Tatum fica um pouco abaixo também. E o Jokic, um dos melhores jogadores da história da NBA ofensivamente. Então, eu acho que o Tatum tá logo ali, mas eu coloco esses 4 na frente do Tatum. Pergunta do Guilherme: Pistons contra Knicks nos playoffs hoje, como fica a série? Eu acho que os Knicks venceriam, porque tem muito mais talento do que os Pistons. E eu acho que eles têm muitos caras pra jogar no Cade Cunningham, né? Porque o Cade, ele é o armador dos Pistons, mas ele precisa de um defensor maior nele, né? Porque ele é muito grande pra armador, né? Então, os Knicks têm Josh Hart, tem Mikal Bridges, tem o Giannunobi, então tem vários caras ali pra jogar no Cade. E se você consegue limitar o Cade, os Pistons têm dificuldades ofensivamente, né? Porque ele é o cara que faz tudo nesse ataque. Eu acho que os Pistons poderiam fazer uma série dura, poderiam vencer quem sabe 2 jogos, porque é um time muito duro, ia ser ali uma briga de foice no elevador e tal, com a luz apagada, mas acho que o nível de talento dos Knicks é muito grande pros Pistons, mas só de a gente estar projetando série de playoffs pro meu Detroit Pistons hoje, né, falando como seria o encaixe e tal, eu já acho que é uma grande vitória essa temporada. Já falei sobre isso aqui no podcast, mas eu acho que é uma grande vitória. O Shelton.melvin, Curry maior que Magic? Não, eu olhei aqui, o Curry tem 1,91 m
Magic Johnson, 2,06 m. Eu não acho, eu acho que no ranking dos maiores da história, eu acho que os dois são top 10. Eu acho que eu fiz esse ranking, LeBron, Michael Jordan, Bill Russell, Kareem, Magic. Acho que o Magic é o 5º melhor jogador de todos os tempos. O Curry no meu ranking tá na 8ª colocação, se eu não me engano, então acho que tem uma diferença entre os dois. E eu até tava conversando com meu amigo Vitor Camargo, se o Warriors vence o título esse ano. É possível, o time tá jogando muito bem, um dos times mais quentes da NBA. Aí, ele me fez exatamente essa pergunta, se os Warriors fossem campeões esse ano, Curry ultrapassaria o Magic Johnson? Como que ficaria essa discussão? Eu acho que de fato se torna uma discussão ali 50-50 entre Curry e Magic. O impacto do Stephen Curry no basquete, ele é um dos jogadores que mais influenciaram o basquete de todos os tempos. E o Magic Johnson foi incrível, mas acho que não tem muita gente imitando o Magic Johnson porque você não tem muita gente de 2,06 m com o controle de bola que ele tem, né? O Stephen Curry você pode ir pra quadra e tentar arremessar. Você não vai ser bom como o Curry, mas você pode arremessar de 3, né? Eu acho que mais um título do Curry, ele tem aquele primeiro título, tem os 2 títulos com o Kevin Durant, e aí ele conquista mais um título sem o Kevin Durant, 4 títulos, e aí ele chega a um 5º título, com um time diferente, sendo ele o principal jogador mais uma vez. Aí eu acho que é uma discussão muito boa, que eu vou ter essa discussão quando ela chegar, mas hoje eu ainda acho que o Magic Johnson é o maior armador de todos. E é engraçado que os dois são armadores, os dois são os melhores armadores de todos os tempos, na minha opinião, e nenhum dos dois é um armador tradicional, né? Porque o Magic Johnson, como eu falei, 2,06 m, ele era muito grande, já jogou o jogo de final da NBA de pivô. E o Curry, ele começa no basquete universitário como um shooting guard, né? Só que ele era muito pequeno e tal, e ele entra na NBA. Ele não é um armador tradicional que domina a bola, que inicia toda a jogada, né? Ele joga muito. O que é espetacular do Curry é que ele joga muito bem. Ele é um dos melhores jogadores fora da bola, além do que ele faz com a bola, né? Então, os dois não são armadores tradicionais, mas acho que o Magic Johnson ainda tá na frente do Stephen Curry. O André Felipe perguntou se o LeBron vai ser o MVP. Cara, não acho que ele é um candidato real. Eu acho que a gente tem 2 candidatos só pra MVP. E eu ainda colocaria outras pessoas na frente do LeBron. Colocaria Tatum, colocaria o Giannis, colocaria o Donovan Mitchell. Acho que essa lesão meio que vai jogar uma água fria nessa discussão, né? Que tava ganhando força porque ele tava jogando um nível absurdo, né? Eu acho que o LeBron hoje, se ele voltar bem da lesão, voltar no mesmo nível, ele vai ser 2º time ao NBA. E que significa que ele é um dos 10 melhores jogadores da temporada. Mas eu tava pensando nisso assistindo o primeiro Thunder e Nuggets, né, no domingo. Que, pô, o LeBron é espetacular, ele é um dos meus atletas favoritos de todos os tempos. O que ele tá fazendo com 40 anos é absurdo. Nenhum jogador de 40 anos chegou sequer perto. Assim, não chegou nem na estratosfera do nível que o LeBron tá jogando com 40 anos. Mas você olha pro Shea e pro Jokic, comparando com essa versão atual do LeBron, não tem como achar que o LeBron tá no mesmo nível que esses dois hoje. Então, hoje o LeBron seria 2º time na NBA. Eu acho que o primeiro time é Shea, Donovan Mitchell, Tatum, Giannis e Jokic. Acho bem definido, inclusive. E eu acho que o LeBron seria ali. Eu acho que ele vai acabar aparecendo no top 5 de alguns MVPs e tal. Mas eu não acho que ele é um candidato real ao MVP. Até porque, de novo, eu acho que a gente tem 2 candidatos reais. O Gus.ofc, então não se deixe enganar, porque ele deve ter alguns outros perfis que fizeram dele. Esse é o oficial. Em 7 jogos de playoffs entre Lakers e Golden State Warriors, os dois saudáveis e da forma que estão jogando. Acho que ele quer dizer quem venceria, né? Essa é uma pergunta muito boa. Se você me diz, os dois saudáveis, jogando no melhor nível que eles podem, eu acho que eu iria de Lakers. Mas acho que seria uma série de 7 jogos mesmo. Só que eu acho que o time dos Lakers tem mais variáveis que precisam dar certo. Enquanto o Warriors é um time um pouco mais sólido. Bem mais sólido. O Curry tá voando, Jimmy Butler se encaixou muito bem, Draymond tá bem, Moses Moody se encaixou bem nesse time, Brandon Pozinski voltou a jogar bem, eles ainda vão ter o reforço do Kuminga. Os Lakers têm questões de saúde. O LeBron se machucou agora, sofreu uma lesão na virilha, deve ficar 2 semanas fora. Você tem o Luka, que eu ainda não acho que tá 100% fisicamente. Você tem o
O Jackson Hayes se machucou, o Rui Hachimura se machucou e tal. Então, acho que tem muita coisa ainda pra encaixar. E se encaixar, de um lado tem LeBron e Luka. E aí, se esse time encaixar com esses dois, é uma série muito difícil. Se eu tivesse que dar um palpite hoje, eu diria que o Golden State Warriors venceria. Mas se você me propõe esse cenário hipotético, que os dois times estão saudáveis, jogando o melhor basquete que eles podem, eu acho que o Los Angeles Lakers tem um teto maior. O Eric Calisto, o que acha de um possível/impossível núcleo do Hornets se conseguissem o Cooper Flagg, né? Eles teriam ali Brandon Miller e Cooper Flagg, LaMelo Ball, Mark Williams e, cara... Pô, soa bom. Mas esse time do Hornets... Quando que eles foram relevantes? Quando que eles foram competitivos? Nunca. O LaMelo Ball, eu não vejo nenhuma vontade dele ser um jogador vencedor de basquete. Eu acho que é um cara que ele jogou no time do colégio do pai dele. Não o colégio do pai dele, o time era do pai dele. E aí, em vez de ir pro basquete universitário competir com os melhores jogadores da idade dele, ele vai jogar na Austrália. E todo mundo odeia ele lá na Austrália, né? O que saíram... Porque ele jogava numa liga profissional que o pessoal detestava ele e tal. Porque ele era um garoto jogando contra adultos, né? E não foi tão bem assim. E aí ele vai pro Charlotte Hornets, draft de 2020. A gente tá em 2025 e ele não teve uma série de playoff relevante ainda, né? E muitas lesões e um basquete ineficiente. Então é difícil pra mim considerar que ele possa fazer parte de um núcleo vencedor. Eu sei que o que eu tô falando é extremamente impopular. Porque ele é muito... o pessoal gosta muito dele, principalmente a galera mais jovem. Porque ele é um jogador carismático, ele é um jogador com um estilo muito vistoso e tal. Mas pra mim, o LaMelo Ball é o clássico jogador de estatísticas vazias, que é bons números em times ruins. Ele não me mostrou nada que me leve a crer que ele possa fazer algo diferente disso, né? Mas ele ainda é jovem, né? O Cooper Flagg e o Brandon Miller, eu acho que é um baita núcleo. E não importa quem esteja ao redor deles. Você ter Brandon Miller na posição 3 e Cooper Flagg na posição 4 é incrível. Dois jogadores que podem fazer de tudo um pouco. Dois jogadores que defendem bem também. O Cooper Flagg... Cara, o Cooper Flagg, o arremesso dele vai demorar um pouco a chegar no melhor nível. Mas ele é um cara que liderou a Universidade de Duke em tudo na temporada regular. Pontos, rebotes, assistências, ele faz tudo. Ele é um defensor incrível. Ele vai ser um dos melhores atletas da NBA. Não gostaria de ver ele no Charlotte Hornets. Nada contra o Hornets, torcedor do Hornets, mas eu gostaria de ver ele numa franquia um pouco melhor. E tá rolando muito essa história, né? Eu sou um pouco culpado também, porque eu falo sobre isso no Twitter de vez em quando. Sobre ele de repente voltar para a Universidade Duke, né? Porque atualmente eles podem receber, né, de patrocínios e tal. Não chega nem perto do dinheiro que ele receberia na NBA, de salário e tal, mas... Tipo, ele pode voltar pra Duke e, sei lá, uns 5, 6, 7 milhões de dólares não é absurdo que ele possa receber. Você pensar em Hornets, Wizards e tal, é complicado. A boa notícia é que ele pode esperar a loteria acontecer pra decidir ou não se volta pro basquete universitário ou vai pra NBA. Eu acho muito difícil ele voltar pro basquete universitário porque eu acho que ele não tem muito a ganhar. Em termos financeiros e tal, é um ano a menos da NBA, mas eu acho que seria incrível. No papel, você ter Brandon Miller e Cooper Flagg é espetacular. E aí, se o LaMelo Ball decide fazer algo da vida, e se o Mark Williams para de se machucar, beleza, mas aí você tem vários outros problemas estruturais no Charlotte Hornets que você tem que resolver também. O Luquinha 826, porque o Curry não é nem cogitado para MVP? Porque o ano dele como um todo não é bom, né? Ele tá quer dizer, os padrões dele, né? Antes da janela de trocas, ele tava com 23 pontos, 6 assistências, 4 rebotes, arremessando 39% de 3. E aí chega o Jimmy Butler, deixa eu ver aqui. Chega o Jimmy Butler, ele vem nesse período com 29 pontos, 6 assistências, 3 rebotes, arremessando 43%. É absurdo, 43% em 11 tentativas por jogo é um negócio insano. Então, ele vem num mês muito bom. E antes disso ele não vinha fazendo uma temporada muito boa, tanto que a discussão era,
Será que ele tá entrando numa nova fase da carreira ali, de jogador em declínio e tal? Então, eu não sei se ele vai ser All-NBA, o Curry, esse ano. Provavelmente ele pega um terceiro time, mas não é garantido, porque a maior parte da temporada regular dele foi muito ruim. Dito isso, ele tá jogando o melhor basquete dele na reta final, que é o mais importante. O Rafa Hartwig perguntou: qual jogador você mais gostaria de ver em um time na próxima temporada, sendo realista? Cara, é uma resposta nada criativa à sua pergunta. Eu gostaria de ver o Kevin Durant no Houston Rockets, porque eu acho que... Eu sou fã do Kevin Durant, eu quero ver ele numa boa situação, e eu acho que Houston teria essa boa situação, e eu acho que ele ajudaria muito num grande problema do Houston Rockets, que é essa situação de final de jogo, um cara que consegue pontuar, e o Kevin Durant ainda consegue pontuar em alto nível ali, né, criar o próprio arremesso. Então eu acho que seria o encaixe perfeito. É um encaixe que todo mundo tá falando, né? Eu gostaria de ver mais o Kevin Durant no Houston Rockets do que no Miami Heat. Eu acho que o Kevin Durant no Houston Rockets, eu acho que é um time mais interessante do que o Kevin Durant no Miami Heat. Mas acho que seria isso. Pra encerrar, o Sávio 989, Hakim Olajuwon ou Jokic, quem você levaria pro seu time no auge? Cara, é difícil comparar. O Hakim, pra mim, é um dos 10 maiores jogadores de todos os tempos. Seria o meu 10º colocado, se não me engano, na lista que eu fiz. 10º não, agora eu não lembro. Colocar o Jokic numa lista dessa é muito difícil, porque ele tá no auge da carreira ainda, né? Você não sabe o que ele vai fazer. Dito isso, minha resposta é Jokic. Ele vai se aposentar como um dos 10 maiores jogadores da história da NBA. É um cara que venceu título, venceu 3 MVPs em 4 anos, pode chegar a 4 MVPs em 5 anos. Ele já é uns 3, 4 anos o melhor jogador da NBA. E eu acho que ele tem esse nível. O Hakim, carreira incrível, um defensor muito melhor. Mas eu acho que o Jokic... Eu acho que o Hakim é mais fácil de colocar num time, porque ele é uma das melhores versões possíveis do pivô tradicional. Um baita defensor, um cara que trabalha bem no poste baixo. O Jokic, você tem que construir um esquema que o seu pivô é o seu armador. Mas o que o Jokic faz, o que ele eleva esse time de patamar, eu coloco o Jokic. Eu escolheria o Jokic nesse hipotético aqui. Pessoal, muito obrigado a todos que escutaram, que assistiram. Se inscreva no canal, deixa 5 estrelas no Spotify. Se discordou de alguma resposta, deixa nos comentários. Tem comentários no Spotify também, mas tem comentários no YouTube também. O último episódio antes das minhas férias. Eu vou voltar a trabalhar. Eu entro de férias dia 15. Assim, entro de férias. É Cara dos Esportes Corporação. Eu sou o dono e o único funcionário. Eu entro de férias no dia 15, agora, e imagino que dia 1º de abril eu volte. É verdade, dia 1º de abril eu devo voltar a trabalhar. Não esqueça no podcast, por favor. Eu tenho medo disso. Quando eu voltar, será que alguém vai querer escutar ainda? Espero que sim. Espero que vocês ainda queiram assistir meus vídeos. Então, até lá. Um grande abraço. Tchau.